Capricórnio, talvez você ainda não tenha dito nada, mas por dentro uma decisão já foi tomada. Essa leitura é sobre essas decisões silenciosas que acontecem dentro da gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os capricornianos. É uma leitura bônus, meus queridos. Muito obrigado por toda a colaboração, por toda a movimentação que acontece aqui neste canal, e por isso vocês ganham essas leituras bônus. Eu sou muito grata, é a forma de eu agradecer, trazendo essas leituras, né, extras. Vamos começar aqui com um oráculo, o poder da lua, tá? Já que nós estamos falando de decisões silenciosas, muito aqui trazendo algumas movimentações internas, tá? E vamos ver como é que a gente começa esse jogo. Capricórnio. Como é que abre o jogo de Capricórnio? De novo. Uma carta, Capricórnio. Olha que carta linda. Foco interior. É isso, né? É esse alinhamento aqui. E no fundo do maço, despertar. Tá? Olha só que linda essa carta. Bonita, né? Tá dando reflexo aqui. Ó, aqui não tá dando. E aqui o despertar. Olha só que lindo. E é isso, Capricórnio começa a despertar para tudo aquilo que tá dentro de ti, né? Que habita, mas que talvez não estava dando tanta atenção assim para algumas coisas internas, sabe? Há um tempo atrás. Parece que assim, que eu tô me conectando com pessoas que estão tendo esse despertar para esse tipo de assunto mesmo, sabe? O foco interno. O que está acontecendo dentro de mim? Eu tô com sede de saberes. Eu tô com sede de entender o que acontece dentro de mim. Hoje eu consigo me observar mais, hoje eu consigo entender os meus movimentos, o que eu estou sentindo. Talvez eu não consiga ainda formular muito, ou entender, ou chegar numa conclusão, ou fazer uma ficha cair, ou ter um despertar para alguma coisa. Ainda não estou nesse estágio. Porém, eu já estou me movimentando para fazer isso. Eu já tenho os olhos já estão voltados para isso. Então, quando eu vou tomar uma atitude, eu estou com sentimento, eu estou com um certo pensamento, eu já começo aqui a entender o que está acontecendo, né? Ou me observar, por que eu estou fazendo isso? Então, é esse tipo de energia inicial aqui, tá? Foco interior. Eu estou focado muito nas minhas questões internas, e a partir disso a gente já sabe que quando a gente investe esse conhecimento, né, interno, a gente acaba crescendo e ficando gigante, porque ninguém pode ir com uma pessoa que se conhece e que sabe das suas potências e inclusive também das suas dificuldades, né? Fica muito mais fácil de seguir assim. Bom, vamos indo, tá, Capri? Vamos ver aqui do que a gente está falando. Existe aqui uma questão aqui de sabedoria, tá? Muito forte. Eu tô mais tranquila, tô me sentindo mais tranquila, apesar que de repente as coisas não aconteceram ainda, ou as situações ainda não estão levando para resolução, mas os meus posicionamentos e as minhas decisões internas, elas já estão ficando muito claras para mim, pelo menos comigo mesma. Vamos ver aqui do que a gente fala. O Hierofante, não dá para ver aqui, vou botar aqui, ó. O Hierofante. Aqui. A roda da fortuna, 2 arcanos maiores, Capricórnio. Muita carta, não dá. O que mais aqui que a gente tem?
A justiça, 3 arcanos maiores. Vamos ver onde é que isso aqui vai dar, Capricórnio. A força. Gente, que já vi tudo essa leitura. Já vi tudo. As de espadas. Nove de ouros. Muito bem. Sabe o que acontece aqui? 10 de espadas. Adoro. O jogo de reviravolta, hein? O carro, mais um arcano maior. No total, nós temos 5 arcanos maiores na mesa. Bom, vamos lá, Capri. O que que acontece aqui, tá? Internamente, tu começou a entender que tu precisaria, de repente, largar o controle de algumas coisas que, de certa forma, estavam te machucando. Então, eu entendo que se eu soltar, eu entendo que se eu não tentar manter aqui uma situação que me fere ou que está me prejudicando, eu acabo entrando numa fluidez, deixando a vida mais fluida, as coisas acontecendo ao natural. Isso tá muito internamente ainda, tá? Muito internamente, pelo que eu tô vendo aqui. O que que acontece? O entendimento já está sendo, já tem esse entendimento. Eu não consigo ainda praticar ou colocar isso em ação, em andamento, tá? O entendimento eu tenho. Eu não consigo ainda agir em conformidade a isso. Então, assim, aqui Capricórnio está despertando, não despertou ainda totalmente para uma situação. Está despertando e o foco é realmente o teu crescimento interno. Ou seja, tu entendeu que se tu não vai para alguma, não entra nesse tipo de assunto de desenvolvimento pessoal, tu acaba ficando para trás. E não é uma competição aqui, não é ficando para trás de alguma coisa que tu vai ganhar ou perder. É que tu acaba ficando para trás no sentido de, poxa, eu tô passando pela minha vida e eu não tô me conhecendo. Eu tô passando pela minha vida e às vezes eu tô tão focada nas pessoas, em alguém que eu tô aprisionada emocionalmente ou no meu problema, que eu tô passando batido pela vida, porque eu não tô focando em mim, eu não tô me percebendo. Então eu tô focado naquilo, eu tô focado nas minhas tarefas diárias, eu tô focada nisso, naquilo, porém eu tô aqui. Então Capricórnio começou a entender isso de alguma forma. Entendeu que o pilar, que a base para que se resolva ou que para que tu te fortaleça perante as dificuldades é tu. Então é esse despertar aqui, tá? O conhecimento interno, intrapessoal, tá? Intrapessoal. Então o que que acontece? Eu tô aqui fortalecendo a minha espiritualidade, tá? Eu tô buscando recursos, eu tô buscando pessoas, né, que possam me auxiliar nisso, e aí pode ser qualquer coisa, porque aqui nós temos o hierofante, pode ser um mestre, pode ser um mestre religioso, de qualquer ordem, tá, de qualquer religião, mas pode ser, por exemplo, um mentor, pode ser um professor, pode ser um psicólogo, alguém que possa te auxiliar nessa jornada, tá? E com tudo isso, Capricórnio começou a entender que eu consigo fortalecer a minha fé e nutrir a minha fé e me tornar mais forte a partir disso. Não aqui vai muito além do sentido de apenas assim fazer uma oração, acender uma vela, não é apenas isso, é mais do que isso. Tu consegue chegar a um nível da fé que é aquela fé que a gente não precisa mais de provas, ou a gente não espera mais que as coisas aconteçam, ou a gente não fica pedindo.
A gente simplesmente entrega e na confiança que a gente vai ter um retorno. Então existe aqui uma questão de muita segurança e fortaleza que vem de uma vertente de fé muito forte, tá? Com isso tudo Capricórnio entende, né? Então logo eu confio na minha espiritualidade, eu confio nos meus guias, eu confio no meu campo espiritual, eu estou alimentando isso, logo eu não preciso mais manter o controle de certas coisas, porque eu entendo que a fé é justamente o que move e o que vai te fazer com que tu realize os teus sonhos. Aqui nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de algo muito mais profundo, que está justamente linkado com o teu inconsciente. A fé é a grande força que vai mover essa roda para que tu realize os teus sonhos. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender nisso, tá? Mas é assim, é algo muito profundo. Então, o que a tua tela mental, né, por exemplo, nossa, o meu sonho, o que tá aí na tua tela mental? Qual é o teu sonho? Como é que teu sonho é pintado hoje, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem banal. Nossa, eu tenho o sonho de ter um carro conversível, né? Então, vamos supor que esse é o teu sonho de vida, ter um carro conversível. Como que tu vai fazer para que tu realize esse teu sonho? É a fé que tu dedica a que isso se realize. E desta forma, isso se torna um objetivo e a vida vai criando caminhos e meios para que tu consiga realizar isso. Agora, se tu mantém o controle, se tu tenta te prender no pensamento e dizer assim, nossa, mas é impossível eu ter um carro conversível. Gente, é um exemplo, tá? E aí tu começa a bloquear, o teu inconsciente bloqueia, tua mente racional bloqueia o teu subconsciente que te diz, não, isso é possível, desde que tu abra condições de confiança para que tu consiga realizar o teu sonho. Quando tu te sente aberto, quando tu te sente que tu é capaz, quando tu entende que não existe impeditivo para que tu realize teu sonho, tu te torna meio que imbatível e as coisas começam a acontecer de alguma forma. Entende? Então, a gente está falando de coisas aqui bem profundas do inconsciente e não é algo não é uma leitura aqui que vai falar, tipo, trazer para um foco da realidade, da vida racional. Porque tu fala assim, nossa, Cris, meu sonho é ter um carro conversível, mas o tanto de boleto que eu tenho para pagar, isso é praticamente impossível. Só que quando tu alimenta esse teu sonho, essa tua fé, tu consegue desbloquear esses caminhos. Porque a fé, ela é muito mais forte do que as tuas dificuldades. E isso torna o combustível para que tu realize teu sonho. Entende? Então, assim, a tua decisão, né, que é o o foco aqui dessa leitura, né, o que talvez ainda tu não disse até para ti mesmo, mas tu já tem isso como algo que eu quero algo melhor para mim, é uma decisão, eu quero algo melhor para mim, dessa forma que eu tô vivendo não dá mais. Então isso já é uma decisão. Agora a forma e o meio que tu vai fazer para que isso aconteça, aí tu precisa realmente tomar ter o teu posicionamento perante a isso, né? Não adianta a gente querer ter um carro conversível, né? E sei lá, e não cumprir uma carga horária de trabalho, por exemplo. Não vai cair do céu esse carro. Entende? Isso não é fé. A fé, ela não cai do céu como algo milagroso, mas é algo que tu te move para que tu realize isso. Entende? Então o jogo ele é totalmente voltado para isso, tá? E aí o que acontece? As coisas começam a acontecer quando tu te torna merecedor. A justiça tá aqui. Quando tu te sente merecedor.
Eu me sinto merecedor de ter um carro conversível. Aí tu já muda o jogo, tá? E é isso aqui, é um exemplo, tá? E peguei um exemplo bem assim, bem fora do comum, né? Para que a gente consiga entender mesmo, né? Essa transição desse jogo aqui. Então aí tu começa a te tornar merecedor de ter um carro conversível, entende? E aí tu começa a te imaginar nesse carro, e não é só visualização aqui que a gente tá falando de ação, tá? A visualização, e se a gente for partir para a parte da cocriação, a gente vai entender que para a gente cocriar alguma coisa, a gente precisa sentir, não só mentalizar, não só estar no campo das ideias, no teu plano mental, mas tu precisa sentir, e para te sentir tu precisa se sentir merecedor de realizar esse sonho, entende? Então é isso aqui que vem falando aqui esse jogo. Então o que acontece? A força, tu começa a acessar aqui corajosamente, tá? Tu te coloca aí à frente de acessar verdades internas, que justamente está o As de espadas aqui. Esse As de espadas, ele vem trazendo a verdade interna que tu acessa. E aqui não é com máscaras, aqui não é com enganos, aqui não é com ilusões, aqui não é com emoções, aqui é tu acessando uma verdade, e essa verdade nua e crua dentro de mim, tal qual como é, tal qual como sou. Então é justamente isso, eu não controlo mais, eu não tento aqui ficar brabo com a vida, me revoltar, fazer coisas aqui que realmente não vão me levar a lugar nenhum, tu entende? Eu tô acessando essa verdade, a verdade como ela é transparente. E quando tu aciona isso, quando tu tem contato com isso, nós estamos falando muito do teu interior aqui, do teu poder subconsciente, na verdade. Tu começa a te sentir merecedor e imã do que tu quer realizar na tua vida. O 9 de ouros aqui, trazendo essa manifestação, é a carta que fala, né, sobre a colheita, né, o momento da colheita, tu colhendo os frutos do teu empenho, de tudo que tu tá te propondo a fazer, a realizar, e aqui tu também é uma carta que fala de cocriação também. Então tu te tornando magnético para atrair isso. Mas entenda que isso não é mágica. Não é mágica. Isso tu descortina um véu de ilusões. Tu acessa. É o teu movimento de ir para dentro e entender as coisas que estão travando e as coisas que podem ser modificadas sem tentar manter o controle e se sentindo merecedor do que tu está desejando. Isso tem que ser um movimento de muita transparência consigo mesmo. Realmente de tirar o véu das ilusões, realmente como eu falo, agora eu enxergo tudo como é. E só quem passa por dificuldades no fundo do poço que consegue enxergar isso. E quando as coisas são muito fáceis, a gente não entende muito bem o mecanismo das coisas. A dificuldade, às vezes, que a gente tem para acessar umas coisas. Por que é tão difícil? Às vezes tem umas perguntas, por que é tão difícil eu ter um amor, um companheiro? Por que é tão difícil eu ter a minha independência financeira? Por que é tão difícil eu ter o trabalho, a carreira dos meus sonhos? Mas quais foram os bloqueios que tu botou na tua mente para que tu não consiga isso? Para que tu não te sinta merecedor de ter o que tu deseja? E aí a gente vai falar de crenças limitantes, a gente vai falar de sombras, a gente vai falar de gatilhos que estão ainda sendo despertados, que podem estar vindo lá da tua infância, né? De entrar num restaurante, de ter medo de entrar num restaurante chique por te sentir desconfortável.
ou uma cafeteria, enfim, qualquer coisa, entendeu? De se sentir que tu não tá no lugar certo, mas que tu gostaria de ter aquela experiência, ou que tu gostaria de... Não sei, gente, cada um tem um sonho, tu entende? E daí, o que acontece? O que desperta? E a gente não tá falando só de sonhos materiais aqui, eu tô dando só exemplos, né? Quando tu tá nesse fundo aqui, ó, 10 de espadas, tu vê aqui que existem valores na tua vida e situações que elas ultrapassam qualquer dificuldade. Quando tu tá aqui nesse chão aqui, com essas 10 espadas cravadas nas costas, tu repensa muitas coisas. E é aí que tu te torna grande, é aí que tu entende o valor de algumas coisas. E aí tu transforma a tua vida. Porque daqui tu não vai passar, não vai ficar pior. Daqui tu vai só crescer, tu renasce. Então é justamente Capricórnio aqui renascendo para algo que está sendo despertado dentro do seu interior, que te leva para a realização dos teus sonhos, para eu que dou o comando, eu que dou a ordem para onde eu estou indo hoje. Eu não sou mais aqui direcionado pelos meus impulsos, pelos meus ímpetos. Eu entendo, hoje eu sei lidar com as oscilações da minha vida, porque eu entendo que a vida não é cíclica, eu entendo que tem altos e baixos, mas quando eu estou embaixo eu já sei como lidar com isso, porque afinal de contas eu também já tive lá embaixo. Então eu já sei lidar melhor com isso. Então assim, aqui é Capricórnio entendendo muito bem assim o jogo mesmo, tá? Se a gente for olhar, essa leitura aqui, ela é mais ou menos um segmento de tudo que a gente já vem trabalhando há algum tempo. E que sempre os assuntos meio que às vezes que se repetem, porque é como educar criança. A gente precisa dizer 1000 vezes a mesma coisa e na 1001 ela vai fazer tudo diferente que tu falou. E é justamente isso que acontece aqui. A gente fica repetindo, até que um dia a ficha caia. E aquilo ali não faz mais parte de ti, aquele sofrimento, aquela limitação, a falta de merecimento, talvez a fortificação da tua fé, a tua valorização, o teu alto valor. Tu não tem mais medo de acessar as verdades, entende? Então é isso aqui, tá? E o que acontece? Corajosamente, Capricórnio começa o quê? Avançar na vida. Avançar. O carro. Triunfos. Tá? Mas é com coragem, é com ação. Então, como eu falei antes, né? A gente não tá falando aqui de milagres. A gente não vai, o teu sonho não vai cair do céu. Aqui é tu tendo a ação e a coragem, tá? O foco, a determinação no teu sonho, no que tu tá desejando para que tu realize isso. Ainda mais que vem o Rei de Espadas no fundo do maço, justamente falando sobre isso. Tu precisa de plano, tu precisa de estratégia, tu precisa de mente lúcida, sã aqui, para resolver isso, ou para chegar onde tu tá desejando. Mas tu vai chegar. Nós estamos falando aqui de descortinar um véu aqui, entendeu? E agora tu consegue entender esse movimento dentro de ti. Dentro, tá? Vamos ver aqui o que mais que vem como orientação. Deixa eu pegar esse aqui. O que vem aqui para Capricórnio? Três cartas aqui, como complemento dessa... Ó, realmente, o movimento ele tá meio bloqueado, sim. O 5 de espadas e o 2 de espadas, tá? Por enquanto aqui eu tenho
sei se eu tô negando ainda algumas questões, alguns conflitos, tô gastando energia com coisas que não valem a pena, tô perdendo meu tempo aqui, me sentindo até com um certo ar assim de derrota, sabe? Porque eu não consegui ainda, a lua aqui, eu não consegui ainda, olha aqui, ela tá pedindo ração. Eu não tô pedindo, eu não tô ainda conseguindo acessar muito bem isso dentro de mim. Isso que tu fala, às vezes, Cris, é muito difícil para eu entender ou para eu acessar isso, mas é exatamente isso que eu tô vendo aqui, tá? E isso vem desgastando de alguma forma. Mas aqui o conselho do tarô é que tu lute 7 de paus, que tu continue, tá? Que tu não desista dos teus propósitos, que tu não desista da onde tu quer chegar. Então, assim, que tu consiga te manter nessa luta, que tu te mantenha firme, que tu te mantenha aqui centrado no teu foco, no teu objetivo, porque a tendência é que tu consiga tirar isso de ti, de alguma forma. É difícil, sabe por quê? Isso aqui, esse movimento, porque a gente tem várias... é como se fosse um jogo de tabuleiro aqui, sabe? Aí tu joga o dado e fala assim, avance 3 casas. Aí tu joga na segunda rodada e daí fala assim, recue 5 casas. Daí tu volta. É quando tu acha que tu progrediu, tu retornou. Tu fracassou em alguma coisa. Mas não é, esse fracasso é justamente isso. Mas não é uma questão de ser ou fracassado. É uma sensação de eu me sinto fracassado porque eu tenho que voltar muitas vezes para uma casa abaixo do que eu já estava. Eu achei que eu já tinha evoluído, mas não. Eu fraquejei aqui, eu tive que voltar para aprender mais alguma coisa. E aí isso acaba meio que bloqueando o movimento. 2 de espadas. Eu acabo achando que a coisa não anda, não vai, não evolui. Mas é normal. O conselho é não desista aqui. Continue, entendeu? O que mais aqui? Mais 2. Ó, 9 de copas, tá? Que é justamente uma carta de plenitude, de realizações de sonho. E aqui o 5 de ouros, que é uma carta que fala de escassez, né? De falta de merecimento, de falta de valor mesmo, né? De si mesmo. E é como se tu tivesse que acessar essas partes tuas e entender muito bem aqui qual é o porquê que tu tá bloqueando ainda essa questão de se sentir merecedor aqui de algumas questões que tu deseja. Entende? Por que ainda tu bloqueia? Por que ainda tu não te sente aqui merecedor? E aí tu acaba realmente fechando o movimento, tá? É um processo aqui lento, é um processo doloroso, é um processo que às vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não sabe para onde é que a gente está indo, mas é como se, ó, o Hierophante ele volta e fala assim, ó, mantenha a tua fé, mantenha a tua fortaleza. É a única coisa que te sustenta aqui. Tem uma carta da torre aqui ainda, né? E tem o 8 de espadas. Tu pode estar te sentindo preso, tu pode estar te sentindo aqui sozinho, sem movimento, sem entender muito bem, entende as coisas. A torre, muito aqui, tu passou por dificuldades ou tá passando, algumas coisas se quebraram. A gente acha que quando a gente tá passando pela torre, a gente não vai conseguir se reerguer, é natural, mas a fé, ela sustenta. A tua força interna, ela sustenta. Entende? Então mantenha a tua fé, mantenha aqui a esperança, entenda melhor o movimento que tu tá bloqueando, no sentido de por que e aí às vezes aqui, eu não sei se é porque eu faço para vários signos, né? E parece que às vezes é um assunto muito repetitivo, mas é como eu falei, isso aqui é que nem educar criança, entende? A gente vai batendo na tecla até que a gente desperte.
Entende? O objetivo é despertar, e não vai ser na primeira análise, não vai ser na primeira entendida. Essa semana até eu tava relaxando, assim, eu tava num lugar assim que eu tava realmente tranquila e tentando entender um assunto que eu não consigo me desprender dele, tá? Isso aí todo mundo tem. Quando olha só como é a mente da gente, e eu vi exatamente o que estava acontecendo comigo. Quando eu tava assim, e é um assunto que eu já venho há um bom tempo tentando me finalizar ele, entendeu? Finalizar, eu não consigo finalizar, elaborar na minha mente para que a minha mente racional entenda que aquilo ali não condiz mais, não faz mais sentido, entende? Mas enfim, eu tava ali pensando, raciocinando, me lembrando de algumas coisas, e aí a gente volta em algumas questões, tá? Quando a minha mente racional entrou em ação, porque eu estava tão relaxada que a minha mente, eu estava acessando uma camada mais profunda. E a minha mente racional, ela me atrapalhou justamente naquela hora. Ela entrou e falou assim: tu tá conseguindo finalizar. Quando eu tive esse pensamento intrusivo, e foi nítido para mim, eu perdi todo o fio de raciocínio que eu estava tendo para justamente quase concluir um assunto que está quase concluído, mas ainda não está. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas foi exatamente isso. Quando eu falei assim, nossa, tu está quase concluindo o assunto, a minha mente racional foi lá e estragou tudo que eu estava pensando. Ela foi lá e quebrou com todo aquele fio que eu tinha pego e estava trazendo para que eu conseguisse realmente dar um nó e tipo, tá, solta esse balão que isso aqui não faz mais parte. E exatamente aconteceu o contrário. Eu disse, não acredito. Sabe, eu vi exatamente esse movimento acontecendo, mas enfim, né? E eu trago aqui, gente, quando eu trago exemplos ou algumas coisas assim da minha vida, algumas poucas pessoas, tá, que falam, mas eu trago justamente, não é para falar de mim, né? Mas é para que eu consiga, em exemplos, e acontece comigo, ajudar vocês. Então, né, algumas pessoas às vezes falam assim, fala demais, fala menos e foca na leitura. Não é bem assim, né? Porque aqui não é esse canal aqui não é totalmente sobre previsões. As previsões aqui, elas são secundárias. Então, quem já conhece o canal já sabe disso. As previsões são secundárias. O tarô, ele não é exclusivamente para previsões. O tarô é autoconhecimento. Então, quem fala que, tipo, nossa, fala demais, ou fica desfocando da leitura, não é. É tudo para que a gente chegue num raciocínio, que a gente consiga o quê? Se livrar de algumas coisinhas, de alguns balõezinhos aí que estão aí nos perturbando. Então, é justamente por isso que eu trago algumas questões pessoais, algumas experiências minhas, porque eu sei que a maioria das pessoas se identificam, né? E também acham que eu não sou um extraterrestre, que eu sou de carne, osso e sentimentos. Então, nossa, isso que acontece com a Cris acontece comigo também. E não é só comigo e contigo que acontece com a maioria das pessoas que me procuram. Então, a gente faz parte de um grande grupo com dificuldades que a gente está aqui para se apoiar e se ajudar, entende? E as previsões, elas são bônus, entende? Porque quando a gente tá tranquilo, que é justamente isso que a gente está tentando aqui, se fortalecer no autoconhecimento, o resto é lucro, tá? É lucro. Bora lá. Eu trouxe aqui o Lenormand, tá? Pra a gente ir finalizando. A carta, o trevo, mais uma. Mais uma. Virou. A torre. A torre eu já sabia que ela viria, né? Porque a gente tá falando indiretamente aqui, tem um eremita aqui, né? Indiretamente. E aqui
a torre, ela vem muito com essa questão do eremita. Deixa eu ver aqui, raramente eu faço, né? Deixa eu ver aqui qual é o arcano oculto que tá aqui nessa leitura aqui, trazendo um... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou pegar minha caneta aqui e vou fazer uma conta bem rapidinho. 15 mais... 41. Olha aí. O arcano oculto que tá aqui, tá? Que ele vem reforçado tudo isso, e daí por isso que vem o Hierofante, é o arcano do Hierofante, tá? Então assim, ó, é reforçando. Então ele tá 3 vezes na mesa, ele sai 2 vezes, tá? E ele tá aqui como o arcano oculto também. Então assim, ó, deixa eu até vou ver aqui o que eu trago mais de informações do Hierofante, que para talvez faça mais sentido para algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui diz assim, tá? Eu sou o meu próprio guru e a orientação que necessito está enraizada na minha fé, tá? Nas minhas crenças e na minha única essência. Então, assim, é quando tu aprende as tuas lições internas, quando tu busca o despertar mesmo, é o despertar. O Hierofante é praticamente o despertar, porque tu desperta para as questões do teu espírito, para as questões da tua fé, que é justamente aqui o foco interior e o despertar, tá? Então aqui é como se a gente estivesse aqui... passando, o Hierofante é como se fosse tu passar por um portal, tu entende? Então eu passo por um portal de que hoje o véu já caiu há muito tempo, e é justamente isso que vem aqui, tá? Tá muito forte essa questão. Deixa eu voltar aqui pro Lenormand, e o Lenormand ele vem trazendo a carta, o trevo e a torre, tá? O que acontece? A carta, ela é uma notícia, basicamente uma notícia. Essa notícia, ela é interna aqui, porque nós temos o As de Espadas aqui. Então é quando tu acessa as tuas verdades, quando tu acessa isso sem medo. Então assim, fala assim, escute a sua alma, escute o que a sua alma já sabe antes de qualquer palavra chegar. E sabe o que é isso, gente? É quando tu acessa, tu passa por um portal de conhecimento interno, que é justamente essa coruja aqui, tá? Essa coruja, ela vem falando de conhecimento interno, entende? O trevo, o que o trevo é? O trevo, ele vem falando assim, nem todo tropeço é queda. Então, nem toda dificuldade que tu enfrentou ou tu tá enfrentando é queda. Enxerga as coisas além do que tu tá vendo. Entende? Porque existem oportunidades aí também. E nem toda dificuldade é castigo. Tá? Veja o que a vida quer te ensinar através dessas dificuldades que tu está enfrentando. E o Hierofante, a carta da torre, ela vem trazendo justamente este olhar para dentro. É a introspecção. A torre é o isolamento, é quando tu te isola para entender tudo o que está acontecendo contigo e também para que tu consiga se conectar e se fortalecer cada vez mais. A tua fé, a tua esperança e tu contigo mesmo. Então o jogo está totalmente voltado para dentro. Hoje o jogo é um exercício mesmo de autoconhecimento. É isso, tá? Deixa eu ver aqui um conselho final. Tem jogos que vão ser mais previsão, tem jogos que vão ser mais autoconhecimento. Hoje eu trouxe um jogo aqui e ele entrou, né? Ele entrou nesse viés de autoconhecimento.
Então, é isso que a egrégora estava precisando hoje, tá? Se tu gostou da leitura, deixa teu like, te inscreva no canal, é importante, né, para que tu me ajude aí. Olha aí quem vem, o Hierofante. Ele volta, ele tá 4 vezes aqui na leitura, ele tá como arcano oculto, ele tá como início da leitura, ele abriu a leitura, e ele tá ali no fundo do maço do segundo tarô que eu abri, tá? Então ele vem aqui como a carta da unidade, tá? E aqui ele fala assim, né, de procure de repente algum mentor, algum mestre que possa te ajudar, que, né, se tu não tá conseguindo entender muito bem algumas questões, busque ajuda, tá? Porque aqui o 8 de ar, ele volta aqui, ó, e aqui a gente já tinha visto ele em algum... no fundo do maço ele tá aqui, ó. Ele volta, né, a sensação de estar preso a alguma coisa. Ou aqui, de repente, é tu achando que tu não evolui, porque... pelo que a tua mente está te falando, tá? Então é uma falsa ilusão de aprisionamento, essa carta, tá? Aqui também é medo de agir, é falta de confiança em si mesmo. Então quando tu acessa um portal aonde tu tá diante de ti mesmo, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma julgamento, pré-julgamento, auto-julgamento de ti mesmo, tu consegue acessar muito mais facilidade algumas questões e resolver, elaborar elas. Então é justamente isso que está falando aqui essa leitura, tá? Então, coragem para avançar, foco, determinação, 2 de fogo, tá? Que é justamente aqui tu voltar a ser o que tu era antes. Ó, aqui tem um anjo da guarda, tá? Porque tem aqui uma questão espiritual, tá muito forte, é inevitável com o Hierofante. Tá muito forte aqui a orientação espiritual que Capricórnio tá tendo. Né? O Cavaleiro de Ouros, ele representa isso também, né? Então, assim, aqui tu encontrando talvez parcerias, tá? E aí pode qualquer coisa, mas tu já vislumbrando um futuro melhor para ti, mas tu já te preparando para dar o teu primeiro passo, tu te preparando ou tu te organizando, te planejando para avançar, olhando para os horizontes de uma forma que agora tu vai diferente para esse horizonte, para esse teu futuro, porque tu tá indo muito mais preparado, tu não vai mais com falta de aprendizado, porque a vida, pelo que eu vejo aqui, a vida está ensinando muito para ti. Só que enquanto tu lutar contra isso, tu ficar brabo, com raiva, se revoltar, achar que a vida está injusta, que a força e a justiça elas vêm juntas aqui, tu acaba trancando o processo, tu acaba te paralisando, 2 de espadas, e tu gasta energia onde não precisa. Então, é buscar mesmo aqui essa questão de ajuda espiritual para algumas pessoas, é ajuda espiritual mesmo. Eu preciso encontrar aqui um dirigente espiritual para abrir meus caminhos. Gente, a gente precisa entender o seguinte: a gente tem vários corpos, né? Um deles é o físico, que é o que a gente conhece, né? E a gente precisa fazer o que nesse corpo físico? Cuidar dele e ter higiene. Higiene é fundamental para que a gente cuide do nosso corpo físico. No corpo espiritual, a gente também precisa higienizar. Entende? Então, é necessário fazer limpezas, é necessário fazer, às vezes, alguma coisa mais apropriada, entende? Cada caso é um caso. Talvez um banho de erva ajude, mas às vezes não. Talvez acender uma vela já é o suficiente para o teu anjo da guarda. Outras vezes não. Então, cada caso é um caso, depende da camada. Mas aqui o que eu vejo é isso, tá? Para algumas pessoas existe essa necessidade sim, tá? Mas de regra geral aqui, é tu se desvinculando do que tu te acha preso, do que tu te acha amarrado,
e tu vai aqui olhar para isso, mas te preparando para esse futuro com mais segurança, com mais planejamento, para dar o teu passo, tá? Deixa eu tirar aqui um conselho. O conselho não, uma mensagenzinha do livro. A energia da liberdade está chegando à sua vida. Não tenha medo de se libertar de tudo aquilo que o aprisiona e limita, que é justamente isso aqui que eu estava falando até agora. Como o medo do julgamento, do seu passado, pessoas, lugares, situações. Tudo aquilo que já não contribui com o seu crescimento vai naturalmente sendo limpo do seu campo. A hora da mudança chegou. Creia que você está recebendo todo o auxílio e o suporte para a transição. Sua parte é soltar, entregar e confiar que tudo acontece para o bem maior. Sua parte é soltar a roda da fortuna e a força. Solta para que as coisas comecem a fluir. Eu falei sobre isso lá no início do jogo, tá? A parte da transição, o que é? É um portal, hierofante, te levando para um portal de evolução, tá? O portal do despertar, tá? É exatamente isso. Bom, Capricórnio, tem um link aqui, até me esqueci de falar, a leitura ficou tão profunda, quando eu vi que tinha 4 arcanos já de cara de abertura, e o mais um ali no final, né, o carro deu 5 arcanos maiores, eu já vi que a leitura ia dar pano pra manga, né, tanto é que a gente já tá quase aí, chegando a quase 1 hora de vídeo. Me desculpem, mas é que, enfim, o jogo tava bem profundo e precisava aqui de uma análise assim mais detalhada. Desculpa a demora aí do vídeo, né, e para quem ficou aqui, né, eu esqueci até de falar, tem links aqui onde tu pode falar comigo sobre leituras particulares. Se quiser te tornar membro do canal, também fique à vontade, tá? Tem link ali também. Deixa seu like, se inscreva, né? Deixa toda a sua contribuição aí pro canal, porque é importante mesmo. Agradeço do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? Até mais. Gratidão.